Olá pessoal, muito bom dia. Chegamos ao momento final do nosso estudo. A gente tratou aqui sobre parábolas do ministério de Jesus. Falamos do ministério inicial de Jesus, depois do ministério final dele e pelas últimas 3 aulas nós tratamos sobre parábolas sobre o juízo final. Nós pegamos as parábolas e dividimos por temas. Nós não conseguimos encaixar todas as parábolas, evidentemente são muitas parábolas, de maneira que não foi possível, basicamente por causa do tempo. A gente precisa, inclusive, mudar de tema sobre um outro tema para a escola dominical, ok? Mas nós ressaltamos aqui a grande importância sobre este método utilizado por Jesus. Jesus não inventou este método, já era um método utilizado pelos mestres antigos para ensinar para os seus discípulos. Mas em Jesus há uma particularidade muito grande, porque ele está tratando sobre ensinamentos que vêm da glória. Ele veio de lá. Ele precisava trazer ensinamentos para a gente. Imagine, tentando passar ensinamentos para uma humanidade caída e pecadora sobre algo sublime que é extremamente superior à nossa capacidade até de entendimento, que é sobre o reino de Deus, a glória de Deus. Paulo chega a citar que Deus é incompreensível. E ele chega a dizer que ninguém conheceu a mente do Senhor, fala ele lá em Romanos 11. Ao mesmo tempo também fala João, lá na sua primeira carta, não João o Evangelho, mas João na primeira carta, ele fala, ninguém jamais viu a Deus. Imagine Jesus tendo que passar esses ensinamentos para um homem assim. E ele o fez belíssimamente através de parábolas. O método utilizado por Jesus vai ser um método fantástico, um método das parábolas. Eu, pelo menos, interpreto como sendo um método que ele é a mensagem decodificada do céu para a linguagem humana. Então, ele tentou trabalhar de uma maneira mais prática possível, se utilizando de todos os seus conhecimentos que ele tinha. Para isso foram 30 anos, ele começou a exercer o seu ministério aos 30 e foi até os 33. Durante 30 anos, ele acumulou bastante conhecimento sobre a sua nação, conhecimento cultural, econômico, matemático. Ele revela seu conhecimento de matemático também em parábolas, de maneira que essa foi a riqueza e tentamos passar isso para vocês, ok? Vamos agora à parábola final, que está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Mateus 25, verso 31. Este texto, ele encerra para a gente sobre o estudo de parábolas, como eu falei, mas ao mesmo tempo você tem que ter em foco as parábolas que ele disse antes. Estão aqui no capítulo 25 e 24. Na verdade, esse fechamento, verso 31 até o 46, ele está encerrando o discurso dele do famoso capítulo 24 e 25, que são temas escatológicos sobre tribulação, sobre sua vinda, e agora então ele está falando da sua vinda em julgamento, ok? Vamos abrir, eu vou fazer a leitura na Bíblia NVI, como eu tenho feito, até porque a linguagem dela facilita um pouquinho para a gente, tá bom? Vamos à leitura do texto. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Reparem a maneira corriqueira como eles fizeram essa pergunta a Jesus. Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos,
também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu gostaria de iniciar dizendo para vocês que a gente não vai tratar deste tema aqui conforme alguns estudiosos, alguns teólogos tratam sobre este texto, colocam inclusive algumas bíblias como tema julgamento das nações. E eles estariam considerando aqui, colocando Israel em evidência, afirmando que o julgamento tem como base a maneira como as nações trataram Israel. Desculpa, mas isso para mim é praticar aqui um reducionismo deste texto muito grande, porque o valor dele é enorme e é exatamente sobre este valor que a gente vai estar tratando aqui agora. Okay? Nós não vamos por este caminho, porque não acho esse o caminho correto, e o original mais antigo também não aponta para isso, ok? Certos comentaristas, por não considerarem essa passagem uma narrativa, eles deixam de registrá-la como uma parábola. Porém, aqui nós vamos aceitar como parábola. Por quê? Porque outros estudiosos apontam 3 afirmações que levamos em consideração. Primeiro, eles afirmam que ela tem uma linguagem figurada que liga a parábola do pastor. Segundo, e que ao mesmo tempo temos também nela uma descrição de uma cena real. E por último, sobre a linguagem usada aqui é uma linguagem parabólica. Observe o que diz o texto: como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Por esses 3 motivos é que nós podemos considerá-la uma parábola, ok? Vamos agora às considerações acerca do julgamento. A gente pode afirmar que este tema também ele é bastante controverso, porque muitos dividem os julgamentos em situações diferentes, ao mesmo tempo que outros acham que todos têm o mesmo significado e que os seus títulos são apenas maneiras diferentes de se referir a um mesmo tema e que ocorrerá de uma única vez. Eu vou mostrar esse slide para vocês agora aí. Olha o que diz aí. O primeiro, o trono do julgamento de Cristo, que para muitos apenas a igreja vai participar. Temos em segundo o julgamento das nações, que é a parábola em estudo em questão. Aí seriam todas as nações viventes, na época pelo menos, né? Acontecerá quando Cristo retornar em sua segunda vinda e vai instaurar aí o milênio, porque eles são milenistas, eles fazem uma interpretação literal do milênio. E temos o terceiro, que é o julgamento do grande trono branco, que está lá no Apocalipse 20, que acontecerá no final de tudo, ou seja, apenas os ímpios. Veja bem, para alguns estudiosos, não vai haver um julgamento genérico no qual todos os salvos e todos os perdidos comparecerão ao mesmo tempo. Eles fazem essa divisão conforme mostramos agora há pouco, enquanto que para outros é exatamente o contrário. Tudo ocorrerá num único evento, considerado inclusive pelos profetas do Antigo Testamento como sendo o grande dia do Senhor, várias descrições, ou seja, no final dos tempos. Para estes, as expressões são metáforas, na verdade, que significam a mesma coisa. Nós temos, neste texto, a separação das nações em 2 grupos. Primeiro, as nações das ovelhas, que serão colocadas à direita, como posição da aprovação e honra. E temos a nação dos bodes, que ficarão à esquerda, como posição de desonra e vergonha. O julgamento é segundo o caráter. E a metáfora das ovelhas e bodes é a imagem dos 2 tipos de caráter e das 2 naturezas que diferem entre si. O escritor Herbert Locker, que nós temos tratado dele muito aqui, descreve essa diferença dizendo que as ovelhas são consideradas as figuras de ternura, simplicidade, inocência. Elas foram benevolentes e capazes de uma bondade genuína e que fluía delas de uma maneira muito natural e espontânea. Pois a pergunta feita pela ovelha, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, no verso 37? Essa pergunta sugere isso aí, servir sem pensar em recompensas. Observem as 2 características aqui. Por serem essencialmente bondosas no seu íntimo e exteriormente atuantes em razão de sua fé interior, elas são recompensadas pelo Senhor. Lembra da parábola das 10 virgens?
que ressalta o interior, e a parábola dos talentos, que fala do valor externo, ou seja, do trabalho. Os bodes, por sua vez, eles são, por natureza, briguentos, sensuais e muito mal cheirosos, portanto, considerados símbolos de homens desordeiros, profanos e impuros, diz ele, que são egoístas. E o egoísmo também flui de modo muito natural, assim como naturalmente fluía a bondade das ovelhas. Eles são considerados ímpios porque não conseguem perceber as necessidades dos outros e porque em seus corações não existe compaixão alguma. Vamos ver as sentenças declaradas no texto. Os que estão à sua direita são chamados de benditos de meu Pai. Isto é, recebem a bênção que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência lá em Gênesis 12. Eles são convidados a tomar posse do reino que está preparado para eles, diz o texto, desde antes da fundação do mundo. Isso porque na Bíblia, meus irmãos, toda obra redentora já foi decidida na eternidade. Este é o significado para essa frase, desde antes da fundação do mundo. Nós temos alguns textos que falam disso. Veja só lá em 1 Pedro 1,20. Ele diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nestes últimos dias, ou seja, nestes últimos tempos, por amor de vós. Efésios 1,4 também diz, como ele também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E por fim, lá no Apocalipse 13, fala que eles adoraram a besta que emergiu do mar. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes, diz o texto, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, diz lá em Apocalipse. Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante para vocês. Isso significa que Deus nunca se surpreendeu com a infidelidade humana. Por exemplo, Deus sabia da queda do homem, mas mesmo assim não desistiu de sua criação. A afirmação do Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo é a constatação de que a única forma de salvação sempre foi através do Cordeiro imolado. O resto, a lei, os cerimoniais, as festas, os símbolos e por aí vai, só serviam para apontar essa realidade. Isso significa dizer que quando Deus decidiu sobre uma coisa, já é dado por certo de que se cumprirá essa coisa. Pois ele traz à existência aquilo que antes não existia. E o faz por sua livre vontade e também por sua ordem. Lembre, haja luz e houve luz. Portanto, todas as bênçãos espirituais que são prometidas à igreja, a você, a mim, se cumprem porque ele é fiel para cumprir. Lembre-se, pois já determinou antes na eternidade. Daí podemos entender também a afirmação de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8. De nada, diz ele, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque isso foi determinado e garantido na eternidade. Essa é a explicação. Agora voltemos ao texto. Qual o motivo da sentença? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Doente, preso, nu, ou seja, vocês me socorreram. Este é o trabalho bem executado dos que receberam seus talentos e puseram em ação. Foram como as 10 virgens, melhor, as 5 virgens prudentes que guardaram o seu coração. Conforme Provérbios 4 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o teu coração, porque na verdade dele é que procede as fontes da vida, diz o texto. Vimos que o motivo da sentença, na verdade, foi o resultado de uma vida fiel, guardando o coração e tendo uma vida de ação em relação ao seu próximo. Agora, o que motivou eles a ter uma vida de envolvimento com o próximo? Pura obediência. E a pergunta que fizeram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te vimos doente, nu? Essa pergunta revela que faziam naturalmente o que faziam, sem pensar em recompensas.
apenas como fruto daquele que serve. Assim age, meu irmão, o escolhido por Jesus. Lá em João 15 fala: eu vos escolhi para que vades e deis muito fruto, diz ele. Agora, a expressão meus irmãos, quem Jesus tinha em mente quando chamou essas pessoas de meus irmãos? Eu vou colocar aqui no slide textos que confirmam a expressão meus irmãos, como sendo, na verdade, os discípulos. Que, na verdade, meus irmãos podem ser os discípulos, membros da comunidade e também os mais abandonados, os mais desprezados, impossibilitados de entrar no templo e não são recebidos. Jesus se identifica com eles. Gente que na sociedade não tem lugar. Portanto, a frase meus pequeninos indica todos os pobres e os justos, benditos de meu Pai, são todas as pessoas que acolhem o outro de forma gratuita, sem esperar recompensas, independente do fato de ser cristão ou não. Ele acolhe, na verdade, a todos. Como nas parábolas anteriores, aqui também nesta parábola nós temos uma tragédia, a sentença dos que estarão à esquerda. Note que, como os justos, os que estão à esquerda, seu questionamento funciona como um pedido de esclarecimento. Assim, da mesma forma como os justos, eles naturalmente não faziam essas obras porque achavam que não precisavam fazer. Bastava viver uma vida tranquila, sem se preocupar com os outros. Tinham a consciência em paz, como o rico da parábola Rico e Lázaro, lembra? Eles não se envolviam com a causa dos perdidos. A palavra de Deus diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Portanto, omissão sobre a prática do bem é um pecado. Na verdade, o texto está dizendo que Jesus não julga, ele não condena, ele apenas separa. A pessoa é que se condena e que se julga. Eu quero concluir este estudo aqui ressaltando os 3 pontos reveladores que a parábola nos ensina. Primeiro ponto, que Deus não julga como o homem julga. O julgamento humano ele é feito usando como medida a comparação. E, na verdade, essa comparação ela é sempre em relação a outros. Portanto, é um julgamento moral, que se orienta pela média ponderada da sociedade, mais ou menos aquilo que a sociedade julga como certo. O julgamento de Deus não utiliza esse método. Repare que, de vez em quando, aquele que é de Deus, o santo, ele é o herege, segundo a média ponderada da sociedade. Por isso que Jesus fala lá em João 7, para a gente não julgar segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça, diz ele. E a segunda é a resposta dos bodes, que revela o modo de como eles discerniam a vida. Não se preocupavam com o outro, não se preocupavam com o próximo. Repare na resposta rápida e, ao mesmo tempo, sem sentimento em relação àquilo que tinham acabado de ouvir. Eu comentei isso no início do texto, quando a gente leu. Quando é que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo? Lembra disso? Preso, e não te assistimos. Lá na leitura do texto, eu me lembro que eu enfatizei isso. Observe a maneira corriqueira como eles fizeram o questionamento a Jesus. Enquanto que as ovelhas, carinhosamente e respeitosamente, elas vão pontuando devagar a indagação delas. Agora, uma reflexão. Em que momento da vida eles se tornaram cínicos assim? É quando a fé, na verdade, se torna religiosa. É quando ela se torna ensimesmada. Era um pessoal que conhecia Jesus. Pelo menos achava que conhecia. Sabia quem era Jesus. Quando eu enfatizei agora há pouco acerca dos bodes que conheciam Jesus, é evidente que eu estou fazendo uma crítica. Porque também bem pode ser a igreja, aqueles que conhecem a Cristo. Na verdade, todos estarão juntos. O bode é todo aquele que, conhecendo ou não Jesus, deixou de fazer o bem. Assim como a ovelha é aquela que fez o bem, muitas vezes sem conhecer Jesus,
sem nunca ter ouvido falar do seu nome, praticou o Evangelho. Porque, na verdade, eu tenho dito aqui que o Evangelho não é teórico. O conhecimento do Evangelho não é intelectual. É o conhecimento de alma, da prática do dia a dia. Então, na verdade, eu quis fazer mais que uma crítica, mas para que, de fato, desperte a nossa alma sobre isso. É gente que conhece o Senhor, mas, na verdade, desconhece o Senhor na vida do outro. Como disse João, aquele que ama, Deus está nele, porque Deus é amor. Muito embora eu não seja universalista, evidentemente, eu prezo e creio numa experiência com Cristo para obter a salvação. Não tenha dúvida. Mas acontece que eu não posso fechar os olhos para o que está dito aqui. Ao mesmo tempo, eu não posso interpretar acerca do julgamento que será feito ainda, vamos colocar como julgamento escatológico, apenas interpretando esse texto, porque, na verdade, o tema julgamento não se define apenas neste texto. Existem vários textos, evidentemente. Ok? Existem outros textos a serem considerados. O que Paulo diz também lá em Romanos, no capítulo 2, no finalzinho, acerca de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que seriam julgados segundo a sua própria lei, também é uma maneira que também você não pode deixar de considerar. Agora, Jesus explica Jesus. Aqui ele está enfatizando, de fato, a natureza das obras. Muito embora, teologicamente falando, a gente sabe que a base do julgamento são obras. Mas a gente é salvo por Jesus. O que Jesus está trazendo para a gente aqui, está trazendo para a gente, é uma reflexão. E ele vem constantemente despertando, chamando a atenção de Israel, que se colocava, de fato, ele era filho de Deus e a ovelha de Deus, mas desprezava constantemente. Falamos aqui sobre a parábola do samaritano. A questão do rico Lázaro, como o rico desprezava os mais pobres. Os mais pobres eram objeto do ensino de Jesus. Era o foco do ministério de Jesus. E ele encerra este tema do capítulo 24 e 25 de uma maneira muito bela acerca disso, mostrando que não adianta você achar que pode levar uma vida de fé apenas indo à igreja sem se envolver com aquele que precisa de Cristo, sem se envolver com aquele que precisa do Senhor. Você tem que se envolver de alguma maneira. Esse é o ensinamento de Jesus. Jesus não está preocupado em teologizar coisa alguma. Nós ficamos preocupados com isso. Mas ele não está preocupado. A preocupação dele é de trazer um ensino prático. Lembra que eu falei no início? De tornar prático os ensinos que são grandiosos, porque vêm da glória, vêm do céu, e torná-los de uma maneira prática, porque como que ele poderia decodificar isso para o nosso entendimento? Então ele não ficou preocupado em teologizar. Teologia ele deixa para o homem. O que Jesus queria, através do estudo das parábolas, é que a vida deles fossem ressignificadas. Paulo chama de homem natural e homem espiritual. Faz essa diferença. Mas a gente só pode entender isso de uma maneira, que o homem natural ele tem como objetivo algo para a vida dele que difere da minha. Enquanto o homem natural ele milita e trabalha neste mundo meramente pela sobrevivência deste mundo, e o foco dele, lamentavelmente, ele é resumido, que se volta apenas para este mundo, eu, como um homem espiritual, tenho que focar, como Paulo fala, a Canaã celestial. Isso que nos difere. Eu não sou melhor que ele, nós somos diferentes, evidentemente, porque é criada essa grande diferença entre nós. Eu objetivo uma coisa, o homem natural objetiva outra coisa. Então Jesus chamava constantemente, advertia Israel acerca disso. Queria mostrar que Israel era diferente. E através dessas revelações, desse choque que ele trazia através das parábolas, ele queria que Israel ressignificasse sua existência aqui neste mundo. Então tem que servir para mim também. Eu tenho que fazer uma reflexão de maneira que pelo menos isso traga um significado diferente para mim na vida. A minha vida precisa ter um significado diferente. Se eu sou de Cristo, eu tenho que andar como Cristo andou, como Ele é. Aquele que é de Deus, Ele mesmo disse isso, ouve a palavra de Deus. Há muita diferença entre nós
e as pessoas do mundo. Mas basicamente o que nos difere é exatamente o objetivo. Nós objetivamos a glória. E as parábolas, elas nos ajudam a isso, porque elas nos falam de uma maneira muito prática. Elas tratam a vida de Deus de uma maneira muito prática. E ela sempre está nos despertando para que o meu olhar seja sempre focado para o mais próximo, aquele que está próximo de mim. E o meu próximo hoje, como já falei, pelo poder da comunicação e do mundo tecnológico, não é mais aquele que está geograficamente próximo. Eu posso ter um só coração com aquele que está distante, lá na África, lá na Europa. Enfim, não há mais distância, não há mais barreira geográfica. Hoje é muito mais fácil de se praticar isso. Hoje é muito mais fácil de se praticar o ID de Jesus. As barreiras foram quebradas. E a terceira coisa que eu queria que vocês observassem é aquela que mostra o verdadeiro significado da vida que está nas ovelhas. Quem ama Deus no próximo, me ama, disse Jesus. Quem cuida de Deus no próximo, cuida de mim. Essa foi a experiência das ovelhas. Essa tem que ser a nossa experiência. E eu quero encerrar desejando que, de fato, como uma vez cheguei a citar esta frase aqui, o estudo sobre parábolas tenha servido para nós, para pelo menos despertar ou pelo menos despertar a nossa mente adormecida, ou causar um impacto em nós, causar um impacto em nossa mente e coração adormecidos. Ok? Porque este era o propósito de Jesus. Por isso as parábolas eram bem fortes. E esse é o meu desejo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja. E continue estudando as parábolas, porque tem muita parábola que ficou para trás, para a gente poder estudar e analisar. Ok? Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz.